Estaremos falando sobre o caminho da restauração. Eu queria que você, então, usando a sua Bíblia, ou como disse o pastor Gai aqui semana passada, ou ligando a sua Bíblia, né? Para isso pode. Capítulo 4, nós vamos ler apenas os 4 primeiros versos do capítulo 4 de Jeremias. Capítulo 4, de 1 a 4. Mantenha a sua Bíblia aberta. Amém? Todos encontraram? Diz assim a Bíblia: se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim. Se te tirares os teus ídolos abomináveis de diante de mim, e não andares mais vagueando, a Bíblia do século 21 usa essa palavra, não andares mais vagueando. E se em verdade, em justiça e em retidão jurares, tão certo como vive o Senhor, então nele as nações serão abençoadas e nele exultarão. Verso 3 diz assim: porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e de Jerusalém. Jeremias é o profeta do reino do sul, que ele profetiza a partir do reino do sul, mas também para as nações. Ele diz: lavrai o vosso campo novo, e não semeis entre espinhos. Circuncidai-vos ao Senhor, e circuncidai o coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que a minha ira não sobrevenha como fogo e arda, sem que ninguém o possa apagar, por causa da maldade dos vossos atos. Amém. Nós temos trilhado um caminho dentro desse texto maravilhoso, desafiador, como já falamos, um momento não muito virtuoso, eu diria um momento de declínio, de dificuldades. Por isso, no capítulo 1, nós vimos a convocação divina, especificamente para Jeremias, mas que nos atinge também entendermos essa convocação de Deus. Falamos no primeiro sermão. Depois falamos sobre o processo de declínio espiritual, capítulo 2. Há um processo de declínio que é muito fácil de observar no povo de Judá, coisa que já tinha acontecido com o reino do norte, Israel. Na semana passada, aliás, na retrasada, nós falamos sobre infidelidade versus fidelidade. E aí nós temos o esboço, sempre a gente coloca o anterior. A gente aprendeu que infidelidade traz incômodo para Deus. Deus não fica à vontade com a infidelidade do seu povo, dos seus filhos. Mas a gente viu também que a fidelidade agrada a Deus. Então vamos ser fiéis. Nós vimos que infidelidade traz efeitos desastrosos, ruins. Infidelidade nunca é coisa boa, sempre vai ter consequências. Nós estamos vendo e vamos ver isso no livro todo de Jeremias, infelizmente. Mas nós aprendemos que fidelidade traz benefícios incalculáveis. O que a gente vai escolher então? Infidelidade ou fidelidade? E por último nós falamos que a infidelidade revela indiferença diante do agir de Deus, coisa que o povo de Judá estava demonstrando, coisa que o povo de Israel, o reino do norte, já havia demonstrado. Mas nós vimos também que a fidelidade sempre revela temor a Deus. Nós abrimos lendo aqui o Salmo 111, que fala do temor a Deus, que é um caminho bom. Foi isso que nós trabalhamos no último sermão. E hoje nós queremos tratar desse tema no capítulo 4, o caminho da restauração. Então eu queria iniciar dizendo, meus irmãos, que geralmente as pessoas enviam sinais ou de uma vida comprometida com Deus, ou uma vida que está distanciada de Deus. O texto todo, aliás, é uma marca do contexto hebraico, que nunca há algo mais ou menos ou em cima do muro na palavra profética, é sempre ou é ou não é, ou está com Deus ou está distante de Deus. Essa é a marca do contexto hebraico, da tradição hebraica, de mostrar o lado e ver a situação como ela é. Por isso que o texto nós estamos lendo e temos aprendido aqui, que é tão forte algumas vezes, e a gente pergunta, isso está na Bíblia? E aí eu digo, está na Bíblia, pela força que Deus usa o profeta Jeremias para comunicar aquele quadro terrível que nós estamos vendo aqui. Se você não ouviu nenhum sermão ainda, é importante lembrar para você que Jeremias é o profeta do reino do sul, que é levantado por Deus e profetiza por décadas. Ele
participa de uma grande reforma com o rei Josias, um dos últimos reis. Depois nós tivemos reis desobedientes, e ele participa daquela reforma, mas depois de Josias, os reis que o sucederam foram reis desobedientes, nós já vimos aqui. Até que houve a invasão babilônica, que era a nação, a superpotência daquele tempo, que estava crescendo. Então nós tínhamos o poder assírio em declínio espiritual, e nós tínhamos o poder egípcio. O povo de Israel, o reino do norte, havia se vinculado muitas vezes a essas nações. Havia então, dentro do povo de Deus, pessoas que buscavam refúgio, ora no poder assírio, ora no poder egípcio. E a denúncia de Jeremias é isso, que isso não vai dar certo, e nós precisamos pensar em nosso caminho. Por isso que o texto de Jeremias é muito forte, e ele, por profetizar, por falar em nome de Deus, muitas vezes ele é rechaçado e fica sozinho. E como nós já lemos, a ideia dele é de parar, parece que não está valendo a pena. E Deus o estimula a continuar. Por isso que ele é conhecido como profeta chorão, que ao meu ver, não se aplica muito a ele, quando a gente está percebendo os detalhes do seu ministério, mas pelas suas reclamações em alguns momentos, diante daquele quadro terrível, de aparentemente desobediência sem vontade de voltar, Jeremias é tido como profeta chorão. Mas esse homem de Deus, Deus usa na história, e a gente vai aprendendo coisas fantásticas no texto da profecia de Jeremias. Quando nós olhamos para o capítulo 4, nós vemos sinais do não compromisso do povo de Deus, coisa que não é novidade para nós, porque nós estamos vendo isso o tempo todo. Nós já vimos a desobediência do reino do norte, e a desobediência do reino do sul é clara, o texto denuncia isso. Mas algumas coisas que podem ser destacadas, que marcam o não compromisso de alguém, ou nesse caso do povo de Deus. Primeira coisa que é lastimável, é a ausência de constrangimento diante de Deus, Jeremias 4,14. O texto diz, nós vamos lá o capítulo todo. Ó Jerusalém, diz o texto, lave o mal do seu coração, o mal do seu coração, para que você seja salva. É a expectativa. Até quando você vai escolher projetos malignos no íntimo? Então a palavra profética é direta, porque há um processo de declínio espiritual, já vimos isso no capítulo 2, e claramente não há nenhuma manifestação ao contrário de uma mudança de vida. Até quando vocês vão escolher projetos malignos do íntimo? Não estava tendo no meio do povo de Deus constrangimento diante do altar de Deus, o reconhecimento que as coisas estavam fora do lugar. Eu penso, meus irmãos, que este é um sinal de problemas espirituais sérios e ausência de saúde espiritual. Uma pessoa que vive e quer viver diante de Deus, ela precisa ter esse constrangimento diante dele. Nós estamos diante do Todo-Poderoso. E o povo não estava constrangido diante dos seus pecados, continuava a fazer, a cumprir coisas que Deus desaprovava, pecados constantemente, pecando constantemente, e estavam caminhando nesse ritmo sem constrangimento. E era o povo de Deus. Então é um sinal de não compromisso, a ausência de constrangimento diante de Deus. Se você vai vivendo a sua vida e nada te incomoda, se Deus não toca, alguma coisa está errada na sua vida. Segundo, havia também rebelião contra Deus, versos 16 e 17 do capítulo 4, diz assim: relatem isso a esta nação e proclamem contra Jerusalém. Um exército inimigo está vindo de uma terra distante. Qual é esse exército? O poder babilônico que vem do norte. É a panela que está fervendo no capítulo 1 e 2 que a gente vê. Está vindo aí, dando o seu grito de guerra contra as cidades de Judá. Eles a cercam como homens e guardam um campo, pois ela se rebelou contra mim, declara o Senhor. Então nós temos a cidade de Deus, uma cidade importante, Judá. Nós temos o povo de Deus, o reino do sul. E o texto diz que eles se rebelaram, se rebelou contra mim.
Há uma rebelião aqui. O povo está em rebeldia contra Deus, se envolvendo com deuses estranhos, fazendo o coração de Deus se entristecer. Então, a ausência de constrangimento diante de Deus leva sempre um comportamento inadequado. E isso estava acontecendo com o povo de Deus, rebelião contra Deus. Esqueceram de Deus, esqueceram da palavra de Deus. Uma outra coisa que era um sinal do não compromisso naquele momento, era a incoerência no procedimento diante de Deus. 4,18 diz assim: a sua própria conduta e as suas ações trouxeram isso sobre você. O que o profeta e Deus está falando? Olha, a consequência está aí. Tem gente que vai vivendo a sua vida, agindo sem constrangimento, se rebelando contra Deus, agindo de forma incoerente, achando que nada pode acontecer em sua vida. É uma semeadura ruim. A sua própria conduta e as suas ações trouxeram isso sobre você. Como é amargo este seu castigo. Porque é importante dizer que aquele povo, aquela nação poderosa que estava se levantando, as três nações, você tem a Síria, o Egito e a Babilônia, que vem crescendo, uma nação poderosa naquele tempo que vai dominar todas as coisas. É a nação que Deus está usando para tratar o seu povo, porque Deus conduz a história. Estava tratando do seu povo. Então o texto diz: como é amargo este castigo, ele atinge até o seu coração. A Almeida, século 21, diz assim: o teu procedimento e os teus atos te trouxeram essas coisas. O teu procedimento e os teus atos trouxeram essas coisas. Então, quando não há constrangimento, meus irmãos, diante de Deus, adota-se uma postura deliberada de rebeldia, e o próximo passo é incoerência no agir. Mas o povo tinha um repertório muito grande de desobediência. Então nós notamos ainda um outro detalhe, último, quarto: desconhecimento de Deus. É o povo da aliança, é o povo que Deus levantou, é o povo que Deus queria que fizesse diferença nas nações, é o povo de Deus. Mas é o povo que não conhece a Deus naquele momento. Isso é uma tristeza. Quando o próprio povo não conhece a Deus, o verso 22 diz assim: o meu povo é tolo, eles não me conhecem. Que tristeza! O meu povo é tolo, eles não me conhecem. São crianças insensatas que nada compreendem. São hábeis para praticar o mal, mas não sabem fazer o bem. Note bem que palavra dura de Deus, meus irmãos. Um povo tolo que não conhece a Deus. A Almeida, século 21, diz: de fato o meu povo é insensato, já não me conhece. A ideia aqui é que houve um relacionamento anterior com Deus e houve um abandono de Deus. O povo, nessa segunda tradução, diz: o meu povo já não me conhece. O povo que já me conheceu não está me conhecendo. O relacionamento esfriou. Não está me conhecendo mais, não sabe quem eu sou mais. É isso que o texto está revelando. Isso é muito triste quando uma pessoa se distancia de Deus e já não está percebendo Deus mais, não sente a presença de Deus, está desconhecendo Deus e a sua palavra, está longe da presença de Deus, dos estatutos de Deus, mas todo o processo de decadência espiritual envolve isso e vai levar a pessoa para isso. Por isso, os textos e essa realidade de Jeremias, do povo de Judá e do Reino do Norte, a gente pode trazer para a nossa realidade, porque ela se aplica de uma forma geral em nossa vida hoje e nos faz pensar sobre a nossa caminhada, meus irmãos. Esses são os sinais, eram os sinais que o povo de Deus, em Judá sobretudo, estava demonstrando. Nós já vimos, não é coisa boa. Por isso Deus queria trazer restauração, porque Deus sempre quer restaurar. Deus sempre quer restaurar, nós vamos ver isso sempre aqui. A restauração. Deus queria restaurar espiritualmente aquela nação, aquele povo. O pastor Heber leu agora aqui que o nosso município, o nosso estado, o nosso país precisa ser restaurado. E nós sabemos que Deus pode fazer isso, porque Deus agiu na história quando permitiu que um poder estrangeiro, um povo que falava outra língua, invadisse o seu povo e o levasse para viver 70 anos lá na sua terra,
na Babilônia. Deus usou um poder ímpio depois para liberar o seu povo para voltar, porque Deus governa a história. Quando nós estamos diante do país, do nosso estado, nós precisamos crer que Deus age, pode agir. Por isso nós devemos clamar. Deus queria então que o seu povo que Ele o chamou para fazer diferença, fizesse diferença, mas não daquela maneira, precisava de uma restauração. Por isso há um caminho de restauração proposto por Deus na boca do profeta Jeremias. Se você hoje precisa de restauração, você deve ouvir esse caminho que a Bíblia mostra para nós. Primeiro, meus irmãos, o primeiro passo na direção da restauração espiritual é retornar para a presença de Deus. Retornar para a presença de Deus. Verso 1. Se você voltar, ó Israel, volte para mim. A declaração do Deus que ama. Se você voltar, ó Israel, volte para mim, diz o Senhor. Se você afastar para longe de minha vista os seus ídolos detestáveis e não se desviar. Olha que declaração, voltar para mim. Jeremias se aproxima muito do Evangelho, ou o Evangelho se aproxima muito de Jeremias, porque a Bíblia tem uma revelação que é progressiva, e a gente não pode ser ingênuo em relação a isso. Deus fala o tempo todo em sua palavra, e cada vez fica mais claro a luz, mais clara a luz. Por isso Jeremias se aproxima muito dos princípios do Evangelho do Reino. Quantas vezes a gente vai ver isso aqui? Ele disse, voltar, volte para mim. Volta para mim. A palavra aqui é mudar de direção ou retornar, parecido com aquela palavra, a conversão, que a gente encontra no Novo Testamento. É voltar para Ele, porque o povo o tinha deixado, tinha que voltar. Nós não podemos acreditar em nenhuma restauração se não seja no altar de Deus. Não dá para ter restauração fora do altar de Deus. Se você está aqui e precisa de restauração, pergunte-se a si mesmo se você está na presença de Deus, no altar de Deus. Não é neste altar aqui, não, é na presença de Deus. Primeiro passo para a restauração é este, retornar para a presença de Deus. Porque o povo parecia que estava tomando algumas decisões no capítulo 3, no capítulo 2, mas de fato não estavam. Eles não tinham se arrependido. E o capítulo 4 mostra mais uma oportunidade. Mais uma oportunidade. Se voltar, ó Israel, volte para mim, diz o Senhor. Esse seria o primeiro passo na direção da restauração. Ó Israel, diz o Senhor, na NVT, a nova versão transformadora diz, ó Israel, diz o Senhor, se quisesse poderia voltar para mim, poderia jogar fora os seus ídolos detestáveis e nunca mais se desviar. Almeida, século 21 diz, não andares mais vagueando, olha a expressão, vagueando, não se desviar mais. As palavras são fortes. Se quisesse poderia voltar para mim. O que Deus está dizendo é o seguinte, a oportunidade está aí, você tem a chance de voltar para a minha presença, e vocês não estão voltando para a minha presença. Essa é a ideia, a oportunidade estava sendo dada. Não andares mais vagueando. Havia a possibilidade, e a oportunidade tinha que ser abraçada, e o povo não estava abraçando a oportunidade que Deus estava dando, meus irmãos. Isso é muito triste. Então, se eu quero a restauração, se você quer a restauração que só Deus pode fazer, você tem que retornar para a presença de Deus. Só na presença de Deus que há restauração. Não tem outro plano, só há este plano. Não, neste caso não tem plano B, é só a presença de Deus. Amém, irmãos? Então, o primeiro passo, leia comigo que está ali, na próxima tela. O primeiro passo, vamos lá? O primeiro passo na direção... A palavra-chave aí é mudança. Porque só há mudança de verdade em Deus. Não há mudança na religião, não há mudança no lugar especial, no horário especial, no ungido especial, a não ser o ungido Cristo. Só nele que há mudança. Por isso que a palavra-chave é mudança. Eu preciso voltar para a presença de Deus se eu quero restauração. Eu posso voltar para o ambiente sagrado, eu posso voltar para as pessoas
que falam de Deus, mas se eu não volto para a presença de Deus, não há mudança. Eu preciso entender isso, primeiro passo. O segundo passo, então, segundo Deus, na boca de Jeremias, para a restauração, é fugir da representação inútil. Versículo 2, está na Bíblia. Se você jurar pelo nome do Senhor, como? Com fidelidade, justiça, retidão, então as nações serão por ele abençoadas e nele se gloriarão. Então, se eu quero restauração, é presença de Deus. Se eu quero restauração, eu tenho que fugir de toda representação. E isso o Evangelho nos ensina. Jeremias está aqui conectado, porque ele fala em nome do Senhor. Se jurar pelo nome do Senhor, com fidelidade, justiça, retidão, então as nações serão por ele abençoadas, porque o povo as nações serão abençoadas através do povo. Então Deus conhece, meus irmãos, conhecia o íntimo daquele povo, as motivações daquele povo, o modo de pensar daquele povo, o procedimento daquele povo, como Ele nos conhece, o nosso modo de pensar, Ele conhece o nosso coração, as nossas motivações, e Ele não quer nada menos do que isso, sinceridade, fugir da representação inútil. O povo estava demonstrando um arrependimento não sincero. Ele deu pistas no capítulo 3, mais o desejo de Jeremias do que o povo. Mas o que Deus queria era algo sincero. Se vocês jurarem pelo nome do Senhor, dessa forma, as nações serão por ele abençoadas. Porque Deus sempre levantou o seu povo para abençoar as nações. Deus levanta o seu povo hoje para abençoar o mundo. Você é levantado por Deus para ser um canal de bênção. Por isso o profeta... o evangelho se aproxima do profeta, e o profeta se aproxima do evangelho, porque Deus espera integridade e não falsidade. Ele queria isso. O texto de Mateus no Novo Testamento diz isso. João Batista diante dos fariseus: deem fruto que mostre arrependimento. Ele está lá no deserto, ele foge à lógica. João Batista, fomos lá para frente. Ele está confrontando os fariseus como Jesus fez: deem frutos que mostrem arrependimento. Sai da representação. A Nova Versão diz, o verso 2, quando jurasse por meu nome e dissesse, tão certo como vive o Senhor, poderia fazê-lo em verdade, justiça e retidão. Tem que fazer assim, esse é o caminho, integridade. Por isso, meus irmãos, o que a gente aprende aqui é que aqueles que desejam experimentar realmente da restauração espiritual, eles devem fugir de toda a representação. Toda hipocrisia, coisa que Jesus, nos evangelhos, condenou, toda a fachada dos fariseus. Aqueles que desejam experimentar realmente a restauração espiritual, têm que deixar a simulação. Deus sabe que a gente não está com nada. Então não adianta fantasiar diante dele quando há erros, quando há pecados. O povo estava ignorando essa realidade, que Deus conhecia o Reino do Sul. Estava fantasiando. Então a condição para o povo ser luz para as nações era sair daquela representação, porque Deus levantou o povo de Israel para ser luz para as outras nações, como Ele levanta a sua igreja para ser luz e sal na terra. E toda representação, meus irmãos, impede o povo de Deus a dar o seu testemunho, porque não há testemunho verdadeiro na representação. Não há testemunho numa representação, só numa vida íntegra. Uma vida íntegra que caminha, que sabe os seus limites, conhece as suas falhas, mas assume o desejo da fidelidade, aceita o caminho da fidelidade, como já aprendemos aqui. A situação era tão terrível para o povo de Judá, Reino do Sul. Nós temos uma divisão da monarquia israelita nesse momento. Há um reino do norte, já tinha sido invadido, já tinha sido levado para um cativeiro assírio. Agora o mesmo caminho estava já decretado por Deus em relação ao Reino do Sul, Judá. Isso aconteceu, eles não aprenderam as lições do Reino do Norte. A situação é tão grave que no verso 8 diz assim: por isso ponham vestes de lamento, chorem e gritem, pois o fogo da ira do Senhor não se desviou de nós. Jeremias é o profeta que fala a verdade, e a gente vai ver que muitos outros profetas que se beneficiavam daquele momento da monarquia do Reino do Sul, só falavam o que as pessoas queriam ouvir. E não há profeta de verdade que
fale o que as pessoas querem ouvir, ele fala em nome do Senhor. Ele precisa falar a verdade. Por isso que Jeremias fica sozinho. Ele é perseguido. Mas ele diz: ponham veste de lamento, chorem e gritem, pois o fogo da ira do Senhor não se desviou de nós. A coisa está ficando difícil para todos nós, e vocês precisam encarar isso. Vamos encarar com sinceridade, vamos reconhecer o nosso estado. Por isso, meus irmãos, o segundo passo na direção da restauração espiritual é fugir da representação inútil. Vamos repetir a primeira fase em cima? O segundo passo... A palavra-chave é transparência. É transparência diante de Deus, diante das pessoas. É isso que Deus queria. Mas como se não há constrangimento? Como se há rebeldia? Como pode haver transparência? Esse era o quadro do povo de Israel nesse momento, um quadro complicado, meus irmãos. Mas se você hoje está aqui e aplica essa palavra em seu coração, você quer ser restaurado por Deus, e Deus pode restaurar a sua vida, você tem que fugir da representação. Você não pode dizer que está tudo bem quando nada está bem. Você não pode fingir que não há pecado quando você está vivendo em pecado. Você não pode maquiar as coisas. O Evangelho nos ensina isso. É verdade, é reconhecimento. Deus pode fazer algo de maravilhoso em sua vida, restaurar a sua vida, se você for honesto, reconhecer o que está acontecendo com a sua vida. Amém? Terceiro passo na direção da restauração espiritual é agir de forma coerente diante da vida. É isso que Deus queria do seu povo. Ação coerente. Verso 3, NVI e as demais versões diz assim: assim diz o Senhor. Quem fala é Deus, Jeremias diz. Ao povo de Judá e Jerusalém: lavrem seus campos não arados e não semeiem entre espinhos. Que texto maravilhoso esse, meus irmãos. Diz assim: lavem os seus campos não arados. A Almeida diz: campos novos, semeadura nova, em outra direção. O campo não pode ter espinho. Então Deus se utiliza aqui de uma linguagem do campo, porque o contexto do povo é pastoril, é plantação. Ele usa essa linguagem através do profeta para o povo entender. Isso é interessante. A mensagem ao povo. Então lavrai é uma ordem de cultivo. Mas o texto diz em campos novos. E o texto diz não entre espinhos. Nós devemos lembrar essa questão do espinho. Espinho na Bíblia é uma figura, é uma metáfora muito forte. O verso 13, então, na nova versão transformadora diz: parem o arado na terra endurecida. Passem, perdão, o arado na terra endurecida. Não desperdicem sementes entre os espinhos. Não semeiem entre espinhos. A gente sabe que o espinho sufoca. Jesus nos ensinou isso na parábola do semeador. Que uma das sementes caiu entre os espinhos e a semente cresceu, a semente cresceu, mas os espinhos a sufocaram. Na parábola do semeador. Outra parte caiu entre os espinhos e cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Marcos 4, Lucas 8, você pode encontrar lá no Evangelho. Então a gente sabe que o espinho sufoca, mas também o espinho machuca. Você sabia que espinho não estava no cronograma da criação? Espinho só veio depois da queda, porque a terra e a criação foi afetada pelo pecado humano. Espinho sufoca, espinho machuca, espinho pode sangrar a pele. Espinho não é confortável, não é uma coisa boa. Por isso que é uma figura forte na Bíblia, tanto no Velho como no Novo Testamento. Então nós temos aqui uma figura que nos traz lições, o povo precisava entender isso. Não adiantaria o povo semear em meio aos espinhos da negligência, da idolatria, dos pecados não confessados, da injustiça, da hipocrisia, dos ressentimentos. Por isso que tem que semear em campo novo, é mudar tudo. E não pode ser entre espinhos, tem que mudar o quadro. Então o povo é convocado para agir de forma coerente, porque seguir naquele caminho era agir de forma incoerente.
a coisa não ia mudar. É isso que parece que muita gente faz hoje. Quer a bênção de Deus e quer a restauração, mas está semeando entre espinhos. Não vai dar, vai ser sufocado, vai ser machucado, vai sangrar. Porque isso Deus não queria para o seu povo. E quando você faz isso, se aquele povo mantivesse aquelas atitudes e eles as mantiveram, eles estariam semeando entre os espinhos. E eles optaram seguir semeando entre os espinhos, mas o texto estava dizendo, não semeie entre espinhos. Lavrai o campo novo e não semeie entre espinhos. Isso é coerência. Eu não posso pegar as coisas de Deus, querer ser bênção para Deus e para a glória de Deus, agindo dessa maneira. A coisa não é coerente, não vai me fazer bem, não vai me ajudar a ser o que Deus quer que eu seja. Aquela nação não estava sendo o que Deus queria que ela fosse, porque ela estava semeando entre espinhos. Ela estava na idolatria, estava no pecado, estava na prostituição espiritual, e algumas vezes prostituição literal. Porque os cultos daquelas nações envolviam prostituição física também. Por isso, meus irmãos, o terceiro passo na direção da restauração espiritual é agir de forma coerente diante da vida, e eu digo diante de Deus, diante da vida, diante de todos. O que Deus quer? Se for incoerente, a coisa não vai. Eu posso achar a palavra de Deus boa, eu vou querer usar alguma coisa de Deus na vida incoerente que eu estou vivendo, no meu dia a dia incoerente, e sem sabedoria, a coisa não vai. É semear entre espinhos. É isso que Deus não queria para o seu povo no passado. Por isso, vamos repetir lá? O terceiro passo, vamos lá? O terceiro passo. A palavra-chave é responsabilidade. Parece que o nosso mundo precisa entender isso. Responsabilidade. As pessoas não querem ter responsabilidade. As pessoas não querem ter responsabilidade muitas vezes até dentro da igreja. Elas precisam ter responsabilidade diante de Deus, diante da palavra de Deus. A coisa é séria, para valer, não é brincadeira. Você pode brincar, algumas pessoas podem brincar, mas Deus é sério. É responsabilidade diante do que Deus está revelando. O povo não estava tendo responsabilidade diante da palavra revelada na boca do profeta Jeremias naquele momento. Já havia usado Isaías, agora estava usando Jeremias. E o povo não estava levando a sério, não estava tendo responsabilidade diante do que Deus está falando. Por isso nós devemos ter responsabilidade. E aí isso vai nos fazer viver uma vida coerente. Porque nós estamos aprendendo com Deus, com a palavra de Deus, com o Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? O quarto passo na direção da restauração espiritual é sujeitar-se completamente a Deus. É o último passo. O texto diz, e é rica a mensagem, e o texto é tão profundo, a gente vai aprender muita coisa aqui. Purifiquem-se para o Senhor, diz a palavra. Sejam fiéis à aliança, homens de Judá e habitantes de Jerusalém. Se não fizerem isso, a minha ira se acenderá e queimará como fogo. Por causa do mal que vocês fizeram, queimará e ninguém conseguirá apagá-la. Olhe só, queimará e ninguém conseguirá apagá-la. Almeida, século 21, diz, circuncidai-vos ao Senhor e circuncidai o coração. Então, a ideia hebraica é essa segunda, mas precisa ser entendida na linguagem que nós temos hoje. Por isso a NVI traduz, purifiquem-se para o Senhor e sejam fiéis à aliança. Porque circuncisão tinha a ver com aliança. Lá no texto de Gênesis mostra isso, 17. Sinal do pacto de Deus com Abraão é a circuncisão, que é colocado naquele momento no capítulo 17 de Gênesis. Então a circuncisão, o termo significa cortar em redor. Um menino de 8 anos, de 8 dias de idade, menino, precisava fazer uma cirurgia. Uma remoção do prepúcio. Aquela cirurgia que era feita na tradição hebraica mostrava a aliança do povo de Deus com esse Deus que tinha se revelado a ele. Então todo judeu precisava, todo hebreu, precisava passar por esse rito que tinha uma lição profunda, a circuncisão.
Por isso que a NVI traduz: purifiquem-se para o Senhor, porque a circuncisão era uma purificação. Outras nações faziam a circuncisão e Deus orientou o povo de Deus para fazer, mas deu um outro tom, um outro significado. Aquela circuncisão não significaria só purificação, uma atitude higiênica no menininho de 8 dias, mas revelava uma aliança com Deus invisível, coisa que as nações ao redor não tinham. Uma aliança com Deus. Por isso que a circuncisão, algumas traduções dizem: circuncidai-vos ao Senhor. Novamente, Jeremias mostra aqui os valores do reino de Deus, que ele está tocando de uma coisa que está para além daquele rito que foi aprendido. Ele diz então: circuncidai-vos ao Senhor, circuncidai o coração. Vocês sabem o que é circuncisão, mas você tem que deixar que Deus remova o que está precisando ser removido no coração de vocês, da mesma forma que se remove do bebê lá de 8 dias. Olha só que coisa tremenda, meus irmãos. É aliança. Um povo que havia deixado aliança. Então, para que isso acontecesse, eles tinham que se sujeitar a Deus, coisa que eles não estavam fazendo. Por isso, a NVI diz: purifiquem-se para o Senhor, sejam fiéis à aliança. Então, significa que circuncidai-vos ao Senhor e circuncidai o coração é voltar para a aliança. Será que hoje você precisa voltar para a aliança? Você fez com Deus? O povo tinha feito e tinha esquecido a aliança. Então, a ideia hebraica aqui era de uma ação divina no coração, não só no corpo. Ação divina no coração. E toda ação divina tem que, para que isso aconteça, tem que ter sujeição. É óbvio que Deus quer tocar em nossos corações, mas também é claro que muitas vezes nós não queremos que Deus toque em nossa vida. Você quer que Deus toque em sua vida e remova o que precisa ser removido? Isso é tão fantástico, meus irmãos, a Bíblia é fantástica. Eu estimulo você a ler todo dia, o negócio é bom mesmo. Olha só como a nova versão traz, que é uma versão nova, que nos ajuda a entender tudo que eu acabei de falar. Tem ali. A nova versão transformadora diz: removam os obstáculos de seu coração. Removam os obstáculos do seu coração. Então, ela traz a ideia ainda mais central do texto hebraico, da ideia da cirurgia que Deus faz, que eu tenho que permitir, e Ele vai remover o obstáculo, Ele vai me abençoar, Ele vai me tocar. Então é preciso remover os obstáculos em sujeição completa ao Senhor, é a condição para a santidade. Permitir que Deus toque, que Deus retire o que está impuro, que Deus purifique a minha vida. O povo precisava assumir esse compromisso de sujeição, e eles não estavam assumindo esse compromisso, eles não queriam sujeição. A pergunta que não quer calar, que precisa ser respondida hoje, meus irmãos, é: nós estamos vivendo uma vida sujeita a Deus, ou nós estamos na dinâmica da nossa própria força, em nossa própria agenda? Esse é o desafio. Por isso a palavra é tão viva para nós hoje. O que Deus está solicitando ou solicitou a você, que você ainda não cumpriu alguma coisa, que precisa ser retirada da sua vida, que está sendo um empecilho para você ser um canal de bênção? O povo de Deus estava cheio de empecilhos, eles não estavam sendo o que Deus havia programado para eles. Mais uma vez aqui Deus estava se colocando, e havia o fogo, na versão aqui, na linguagem bíblica, o fogo do julgamento divino viria sobre os desobedientes. Do verso 5 até o verso 18, a fala é muito triste, e nós vamos vendo, você pode acompanhar na sua Bíblia aí, verso 13: vem subindo como nuvens, as suas carruagens são como um redemoinho, os seus cavalos são como ligeiros, são mais ligeiros do que as águias. Ai de nós, estamos arruinados. Ele vai falando a consequência de tudo. É triste, mas é verdade. O julgamento viria, o julgamento divino, quando não há seriedade diante de Deus. Deus quer tratar, mas haveria um limite ali para o povo, e o profeta já estava enxergando o tratar divino. Por isso, meus irmãos, o quarto passo na direção da restauração espiritual é sujeitar-se completamente a Deus. A palavra-chave é rendição, é se render. Quando nós somos
as pessoas assumem esse comportamento de ser dono da sua própria vida, geralmente elas têm dificuldade de rendição, porque elas mandam em suas vidas, elas mandam em tudo em suas vidas, elas não se renderam a Deus, elas não perguntam a Deus o que Deus quer no seu trabalho, na sua família, na sua futura família, nos seus estudos. Então não há rendição, porque não se ouve a voz de Deus. É isso que estava acontecendo com o povo. Lamentavelmente, eles tiveram que sofrer a intervenção divina, e Deus cumpriu assim também o seu propósito, porque não houve arrependimento e Deus tratou do seu povo no passado. Mas se eu quero restauração, eu preciso me sujeitar a Deus completamente. Preciso dizer: Deus, eu não me basto, eu não sei tomar todas as decisões, eu não tenho discernimento sobre todas as coisas, eu me humilho, eu me coloco diante do Senhor, eu quero que o Senhor conduza a minha vida, eu quero que o Senhor trate comigo, e esse é o caminho da restauração. Aí Deus vai poder tocar, como na linguagem que nós lemos do verso que foi lido, o verso 4, circuncidai-vos ao Senhor e circuncidai o coração. Na NVI diz: purifiquem-se para o Senhor, sejam fiéis à aliança. O povo havia deixado a aliança que a tinha assumido no passado. Isso pode acontecer, uma pessoa que assumiu o compromisso com Deus e deixou esse compromisso. Quero dizer para você, se esse é o teu caso hoje, Deus pode restaurar você, restaurar a sua vida, pode trazer você de volta e fazer você um canal de bênção. Amém? Então nós aprendemos 4 passos na direção da restauração. Primeiro, retornar para a presença de Deus. Não fique usando a sua própria tática. Tem gente que está usando a própria tática, não dá. É retornar para a presença de Deus, aí eu vou ouvir dele o que ele tem a dizer. Retornar, se você está longe de Deus, retornar para a presença de Deus. Fugir da representação, não dá. Não dá para fingir nada diante de Deus, Deus vê tudo. Então, a palavra-chave é transparência. Agir de forma coerente. Eu recebo de Deus e vou agir de forma coerente, fazendo as coisas certas, não repetindo os mesmos erros, as mesmas manias, continuar no mesmo pecado. Não, muda tudo, é campo novo, e não semear entre espinhos, porque espinho sufoca, espinho machuca. 4º passo, eu me sujeito completamente a Deus. Eu digo: Deus, a minha vida está em tuas mãos, eu não sei tudo, eu dependo de ti, eu me rendo a ti. E aí Deus pode fazer. Amém? Que nosso coração esteja sensível a tudo isso, e que Deus possa estar agindo constantemente em nossa vida. Vamos fechar os nossos olhos nesse momento, enquanto os irmãos vão vir aqui à frente.